Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos todos nessa noite, né? Vocês se sintam recepcionados por essa galera, por essa equipe que está lá fora, ajudando, orientando, tá bom? Estamos todos à disposição, o pessoal tá tudo com um crachazinho aí, tá? É só dar uma puxada na camisa de alguém aí, precisando de qualquer coisa. Eu me chamo Vitória, sou acadêmica do curso de Engenharia Civil aqui da UFSP, vou estar dando abertura nessa noite, né, apresentando para vocês os professores, os autores aqui presentes, que vão trazer um pouquinho do conhecimento deles para vocês, os palestrantes também. Então, sintam-se à vontade. É com imensa alegria que damos, né, início a este evento, que está conjunto com a COP Mata Atlântica e Leia Baiana e a Semana Acadêmica Integrada do CFDT 2025, que é a integração de saberes para a sustentabilidade territorial. Esses encontros eles reúnem pessoas comprometidas com a produção e conhecimento e com a defesa, né, da vida e construção de futuros mais justos e sustentáveis para o nosso território. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a COP, que está iniciando hoje aqui no Campus Paulo Freire, e ainda amanhã contará com 2 mesas redondas, uma pela manhã e outra pela tarde. O evento ele busca chamar atenção para os desafios, as mudanças climáticas. Além daqui do Campus Paulo Freire, o evento vai continuar nas próximas semanas, que é no Campus Jorge Amado, em Itabuna, e o Sócrates Costa, em Porto Seguro. Né? E aí, se vocês preferirem, melhor ainda, está acompanhando toda a programação do evento nas nossas redes sociais, o pessoal está sempre divulgando aí, né? Que é tanto as redes sociais, canal no YouTube do CFDT, Instagram. E nós vamos dar início à Semana da Engenharia. Eu vou estar apresentando para vocês também, né, os cursos que são os cursos integrados à Semana Acadêmica do CFDT, que é o Interdisciplinar em Ciências, o Interdisciplinar em Humanidades, Mídias Digitais, Gestão Ambiental e Engenharia Civil. Então, esses 5 cursos estão compondo a Semana Acadêmica do CFDT. Eu vou começar apresentando a nossa palestrante da noite. Eu dei uma olhada aqui, é uma mulher excepcional. Falei para ela que quando eu crescer eu quero ser igual ela, com um currículo desse jeito, né? Que é a professora Lorivânia Soares. Né? Vou estar falando um pouquinho aqui do leites dela, para vocês ficarem maravilhados, assim como eu fiquei também. A professora Lorivânia Soares, ela é coordenadora executiva da Coordenação de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, com o tema o protagonismo das mulheres na territorialização das agendas de sustentabilidade. E logo depois também terá o professor, né, João Lato, e os estudantes do curso de licenciatura em artes daqui da UFSB com a performance artística. Então, o pessoal poder aguardar até o final para poder assistir essa apresentação. Vai ser uma apresentação muito linda, tá? Eu vou dar início também com a formação aqui da nossa mesa, né, para a nossa abertura híbrida. E vou chamar aqui a representante da comissão de organização do evento, que é a professora Samile Raiza Carvalho Matos. Gente, essa é a professora da sala de palmas. O assessor de sustentabilidade da UFSB, professor Leonardo Evangelista Moraes. Palmas. A professora Lorivânia Soares, coordenadora executiva da Coordenação de Articulação Institucional e Ações Temáticas do Secretaria Estadual de Política para Mulheres. E o decano do CFDT, nosso professor Frederico Monteiro Neves. E aproveitando também de forma remota, quero convidar a nossa magnífica reitora da UFSB, né, professora Joana Angélica Guimarães da Luz, para compor a mesa. A professora está aí? Professora Joana Angélica? Ah, sim.
Pessoal, nesse momento eu gostaria de convidar todos vocês a se colocarem de pé por um instante, em reverência. Nós vamos estar fazendo a execução dos hinos, né? Que é o hino nacional e o hino do estado da Bahia. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, entre o seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil do sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belas forte enclave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Entende quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nasce sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que nesse dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo viverá.
vinho lindo, né? Vinho da Bahia. Aproveitando a oportunidade desse mesmo clima, né, vamos passar a palavra agora para a nossa reitora da UFSB, a professora Joana Angélica Guimarães da Luz, que vai estar falando nessa noite. Peço todos um pouquinho de atenção, tá? Que é uma fala em vídeo, então, a depender do tumulto, a gente acaba não conseguindo escutar ou interpretar direito. Boa noite. Boa noite, gente. Infelizmente eu não pude estar aí com vocês, né, mas eu vou fazer uma fala aqui rápida, mesmo de longe, tá? Bom, eu queria começar primeiro agradecendo e parabenizando o professor Frederico, o professor Leonardo, que embarcaram comigo nessa aventura de fazer essa COP Mata Atlântica, né? Nós iniciamos essa conversa lá desde o início desse ano e fomos preparando, conversando, discutindo sobre a ideia de fazer uma COP Mata Atlântica, né? Por que dessa ideia da gente fazer essa discussão, né? Isso vem em função de que hoje a gente vai ter COP aqui agora em novembro, aqui no Brasil, vai ser em Belém essa COP. E a grande discussão, né, que está colocada na COP, e a grande estrela, vamos dizer assim, em relação às atenções do mundo, é a Amazônia. E a gente sabe que nós precisamos pensar sobre a questão no Brasil. A gente tem vários biomas que precisam da mesma atenção em termos de, internamente para nós brasileiros, principalmente, né? Porque a Amazônia é um bioma que está ligado muito a toda uma questão mundial, ou seja, a importância da Mata Atlântica a nível mundial, ela é, sem dúvida nenhuma, inegável, e para nós brasileiros também, obviamente. Mas a gente também tem muitos outros biomas que também precisam dessa questão e é importante que a gente faça essa discussão e coloque no radar também os problemas, os grandes desafios que nós temos também nesses biomas, e a Mata Atlântica é um deles, né? Então, como nós estamos aqui na Mata Atlântica, né, aliás, lá atrás, quando a gente começou o UFSB, a gente chamou a Universidade da Mata Atlântica, né, porque a gente está pegando de norte a sul na Bahia, aqui, de norte a sul, pelo menos uma boa parte da Bahia, uma boa parte onde a gente tem uma mancha de Mata Atlântica ainda, né, com algumas preservação do ponto de vista de biodiversidade, enfim. Então, nós chamamos a universidade, a UFSB, no início, de Universidade da Mata Atlântica, em função disso. E, obviamente, para fazer jus a essa referência que nós tivemos lá atrás, a gente fazer essa discussão sobre a Mata Atlântica, sobre os grandes desafios que nós temos, uma discussão com aqueles que fazem o dia a dia dessa região, né, todas as pessoas que trabalham, que vivem, que têm suas comunidades, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, enfim, todos os atores e todas as pessoas que têm, né, o grande desafio da pecuária, que é uma realidade aí na região costeira sul da Bahia. Todas essas questões são questões a serem discutidas, a serem tratadas por nós, enquanto universidade, e por nós, pela comunidade que nos cerca. Então, obviamente, a ideia dessa COP Mata Atlântica, como a gente está chamando, é fazer uma discussão ampla onde a gente tenha todos os atores que vivem e que atuam na região possam ter voz, né? O vídeo que a professora Joana Brandão está fazendo, né, falando um pouco fala Vozes da Mata Atlântica. Eu acho que é um nome bem apropriado. A ideia é essa, é Vozes da Mata Atlântica, para que ela ecoe, né, até a COP30, né, lá em Belém, porque certamente as atenções do mundo vão estar voltadas para nós aqui e a gente não poderia deixar de fazer a nossa parte, que é fazer essa discussão, fazer essa reflexão sobre, né, os grandes desafios, os desafios, as potencialidades, as demandas que nós temos em relação a esse bioma tão importante,
né, que tem, na sua grande maioria, grande parte dele já degradado e bastante modificado. Né? Então, eu acho que é um momento importantíssimo para a gente fazer essa reflexão, para a gente falar sobre essas questões, movidos por esse evento que vai ocorrer aqui no Brasil. Então, eu queria só dizer que a gente fico muito feliz da gente já estar começando a fazer essa discussão a partir daí. E Fred, a partir daí, eu não estou conseguindo identificar quem mais está na mesa aí, gente. Por isso que eu estou me referindo ao Fred e ao Léo, viu? Desculpem. Mas não sei quem são as duas pessoas que estão aqui mais, que está muito pequena a imagem aqui para mim, não estou conseguindo identificar. Tá? Por isso me refiro a vocês dois. Mas é isso. Então eu queria parabenizar vocês aí, o CPF, o professor Fred e os demais que estão envolvidos aí na organização do evento, para a gente poder iniciar essa discussão. E aí pelo extremo sul, né, pela ponta da região de abrangência da Universidade Federal do Sul da Bahia. E dizer que em breve nós teremos o evento lá em Porto Seguro, né, também, e culminando aqui em Itabuna, né, com a realização de um evento também aqui em Itabuna. Então nós teremos eventos nos 3 campos para abranger toda a região onde o UFSD está presente. Então, eu quero agradecer a vocês pelo convite para estar aqui nesse momento, nessa abertura. Deixar aqui meu desejo de que o evento corra da melhor forma possível, que as discussões sejam bastante frutíferas e que a gente possa tirar algumas questões e trazer algum documento no final para que a gente possa construir esse documento e possa encaminhar aí para as autoridades e para aqueles que fazem as políticas públicas referente à questão ambiental no Brasil. Tá? Então é isso, gente. Muito obrigada pelo convite e desejo aí um excelente evento para vocês. Isso. Nós agradecemos, né, a professora Joana Angélica pelas palavras, tá? Por ter compartilhado conosco, né, toda essa questão do projeto. E, dando continuidade, eu queria passar a palavra para o assessor de sustentabilidade, o professor Leonardo Moraes. Eu gostaria só de pedir licença, desculpem, é que eu estou dando aula, né? Então eu estou com a minha turma aqui esperando para continuar a minha aula e eu vou pedir para vocês, vou pedir licença que eu vou precisar me retirar aqui, logo depois de terminar a mesa de abertura, tá bom? Assim que terminar a mesa de abertura eu me retiro. Certinho, professora, pode ficar à vontade. Oi, pessoal, boa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Evangelista Moraes. Estou como assessor de sustentabilidade, né, órgão ligado à reitoria da UFSD, buscando construir a política de sustentabilidade da nossa universidade. E como a professora Joana falou, no início do ano ela teve essa ideia da gente realizar um evento, né, para a gente se conectar de alguma forma com um evento que parece estar tão longe da gente, mas que diz muito, não só da Mata Atlântica, né, mas do Brasil, por estar acontecendo no Brasil, para discutir sobre território, sobre pessoas, sobre cultura, sobre biodiversidade, né? Por vários momentos eu tentei dissuadir a professora Joana desse propósito, né? A vontade que eu tive por várias vezes foi que ela esquecesse disso, mas ela não esqueceu. E como assessor eu sou da lógica de hierarquia, né? A chefe manda, eu obedeço, e fomos em busca do trabalho para dar possibilidade a isso, né? E aqui em Teixeira, a ideia nossa, como a professora Joana falou, era para a gente se conectar a esse evento, essas discussões que estão acontecendo em Belém, a gente precisaria fazer discussão em todo o território. A ideia inicial era visitar cada território, cada maretório desse sul, extremo sul da Bahia, para coletar notícias, né, das comunidades, para fazer uma carta. Mas a gente chegou ao entendimento de que coletar essas informações e traduzir isso, a gente correria um risco de pecar nessa tradução.
E da mesma forma como o presidente Lula trouxe a COP para a Amazônia, para que a Amazônia fale por ela mesma, a gente teve a ideia de fazer um audiovisual da professora Joana aqui, Joana Brandão, que está liderando o processo de produção, né, desse audiovisual. E é um audiovisual que a gente, como a professora Joana falou, né, que a gente está chamando de Vozes da Mata Atlântica para a COP30, porque a nossa ideia é coletar todos esses saberes e fazeres dos territórios e maretórios do sul e extremo sul da Bahia para levar para Belém, mas não só para Belém. A gente está com esse audiovisual inscrito para uma atividade agora em outubro, em São Paulo, que o Museu da Memória lançou uma chamada para, por incrível que pareça, parecia que estava lendo a memória da gente, para áudios visuais relacionados à COP30. A gente se inscreveu ambiciosamente, dando certo, ainda não nos falaram se estamos acolhidos ou não pelo evento. Dando certo, a professora Joana Brandão vai lá representar a gente. E também a ideia é levar isso para a COP30, ir lá em Belém, né? E fazer esse audiovisual, porque aí, mais uma vez, eles são as vozes da Mata Atlântica falando por ela, né? E também nos inscrevemos numa chamada do Ministério do Meio Ambiente para fazer isso, tá? E por que eu estou falando tudo isso para vocês, pessoal? Para chegar na Semana Acadêmica Integrada do CFDT. Para dizer, eu como assessor de sustentabilidade, trabalhando com a Agenda 2030 e com os ODS, eu aprendi lá com os 17 ODS, agora 18, que para tornar uma agenda de sustentabilidade possível, a gente tem que olhar para o ODS 17, que trata das parcerias, né? E a gente não consegue fazer absolutamente nada disso. Um evento como a professora Joana se propôs, né? O FSB está se propondo a fazer no Sul Extremo Sul sem parcerias, né? Eu citei a professora Joana Brandão, agora eu gostaria de citar a professora Samile nessa liderança, né, da organização da Semana Acadêmica Integrada do CFDT, que quando eu falei com o professor Fred, né, o professor Fred abriu as portas do CFDT para a gente apresentar a proposta, o professor Fred trouxe essa proposta da gente casar, né? O que a gente está chamando de COP, Mata Atlântica, Ileia Baiana. Por que Ileia Baiana? Né? Porque essa parte da Mata Atlântica que é da Bahia e partezinha do Espírito Santo é chamada de Ileia Baiana, né? Porque Mata Atlântica é muito grande, então a gente está fazendo esse pequeno destaque. Então, assim, eu queria agradecer imensamente ao CFDT, a organização da Semana Acadêmica, né, Integrado CFDT, por acolher esse evento da gente, que deu a oportunidade da gente estar aqui presente. Agradecer a professora Lorivânia, que está aqui representando o governo do Estado, pela Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, que também trouxe todo um apoio, trouxe uma parceria necessária aqui para a gente, até para viabilizar a presença da professora Lorivânia. Agradecer ao Instituto Arapiaú, que tem sido o nosso grande patrocinador, que tem promovido a possibilidade de realização desse audiovisual, que não é... A gente quer fazer uma coisa de qualidade, tradução em libras, tradução para inglês, enfim, uma série de características, né, para fazer reverberar realmente essas vozes. Então, isso tem um custo, né, e o Instituto Arapiaú está nos apoiando nisso, para além de todos os outros apoiadores que a gente tem ao longo do processo, né? Já encerrando a minha fala, só para dizer para vocês que amanhã ainda a gente segue de modo integrado, né, com a semana integrada do CFDT, com atividades, com a roda de conversa com mulheres, com uma mesa redonda sobre o tema do lixo. São temas que estão aparecendo, né, desde políticas públicas, biodiversidade, ciência, que a gente tem endereçado nesse tema, né? E só uma observação que, por falha minha e correria, a mesa redonda eu não consegui confirmar. O professor Fred pediu para que a gente antecipasse para as 9 horas e eu tinha marcado com as convidadas para as 10 horas, aí eu passei o e-mail ainda há pouco para pedir para elas ver se pode ser às 9, né? Então, estamos com essas dificuldades. Mas é isso, pessoal. A gente segue até amanhã com vocês aqui, agradecendo a disponibilidade da casa. E a partir do dia 20 a gente começa lá em Porto Seguro, também de 20 a 26, né, com várias atividades, sendo que dia 24 eu não posso mais fazer o convite porque o micro-ônibus já está lotado,
mas a gente vai ter uma atividade na reserva do Parque Nacional, Parque Histórico e Nacional, né, do Monte Pascoal. Sairá um micro-ônibus de Porto Seguro, outro micro-ônibus de Teixeira. A gente nem divulgou direito o link de inscrição e já tem já tem 36 pessoas, o ônibus parece que cabe 30, né? Ou seja, mostrando essas várias atividades, né? No site da UFSB está disponível, quem quiser saber mais um pouquinho sobre a programação, não vou tomar muito tempo, mas dizer sobre isso, né? Que a gente segue a semana que vem lá em Porto Seguro e dia 14 de outubro na UESC, esse evento também é uma parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz. A gente vai fazer essa culminância lá, inclusive com a entrega do audiovisual com a professora Joana Brandão, certo? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente a abertura das portas dessa casa para receber esse evento, receber a gente, e insisto, né, para a gente dar conta de algo tão desafiador como a sustentabilidade, só por meio das parcerias, e ela se faz presente aqui para tornar esse evento possível. Muito obrigado, passo a palavra. Obrigada, professor Leonardo. Nós que agradecemos a sua participação e aproveitem, pessoal, quem puder participar das palestras, mesa redonda amanhã, tá? Dando continuidade, vou passar a palavra para a professora Samiri, né, que ela está representando a comissão organizadora desse evento, gente. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui compondo essa mesa, né, da primeira semana acadêmica integrada do CFDT e da COP Mata Atlântica. Esse é um evento que foi construído a muitas mãos, então eu não posso deixar de agradecer a colaboração incansável dos nossos estudantes e dos professores parceiros, professora Zélia, professor Eliezer, professor Márcio e a professora Karine, sobretudo, que encabeçou esse projeto, e o professor Frederico. Gilson também. Estou citando nominalmente porque foi um trabalho realmente coletivo para esse evento que está acontecendo hoje. Então eu queria desejar a vocês um excelente evento, que a gente tenha aí uma experiência de muita troca, muito conhecimento. Aproveitem, olhem a programação do nosso evento, a gente tem aí uma semana inteira de atividades. E já aproveito também para chamar vocês a participar do nosso programa de reciclagem de lixo eletrônico. Então, quem tiver algum material em casa, pode vir trazer e trocar por um brinde, tá? Então a gente tem aqui algum lixo eletrônico, pode ser pilha, computador velho, mouse, qualquer coisa. A gente está aqui com um programa para poder coletar e trocar por um brinde. Toda semana vai ter o pessoal aqui no ponto de coleta. É isso, agradeço a todos a presença e desejo um excelente evento para todos nós. Obrigada, professora Samiri. Vou estar passando a palavra agora para o professor Frederico, né, que vai estar contribuindo um pouco mais com as informações de todo o evento e dessa noite. Obrigado, Vitória. Boa noite a todos e todas. Eu queria dar as boas-vindas, né? Quem não é da UFSB, os estudantes da UFSB, né? As boas-vindas. A professora Lourivânia, que está aqui, gentilmente veio para nos ajudar a construir esse evento. O professor Leonardo também. A professora Samiri, que está aí à frente, junto com esse grupo que ela já citou, que é um grupo fundamental para esse evento que está acontecendo. E um agradecimento especialmente à professora Joana, que eu acho que deve estar ouvindo lá agora, né? Mandamos o link da transmissão para ela, por ter, né, por estar aqui conosco, fazer essa fala de abertura. Na minha visão, professor Leonardo, foi importantíssimo, às vezes essas coisas, esses acasos da vida, né, ter acontecido do evento, né, COP Mata Atlântica, que já era um debate desde o ano passado, ter calhado da sugestão ser do mesmo período da Semana Acadêmica Integrada do CFDT. Eu acho que são desses acasos que acontecem que somam. Por quê? Porque a discussão ela está colocada, digamos, no nível que nós também estamos sempre fazendo o debate aqui no Centro de Informação e Desenvolvimento Territorial, né? Ou seja, que desenvolvimento territorial é esse que nós estamos construindo, né? Para quem é esse desenvolvimento, né? Quem são as pessoas que são beneficiadas, quem são as pessoas que são colocadas em segundo plano nesse processo que a gente chama de desenvolvimento. Então, acho que esse é um momento, né? E a ideia da Semana Acadêmica, a ideia da COP, né? Quando a gente fala da COP, lá da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é esse evento, Conferência das Partes, para quem não sabe, né? Que ocorre a todo ano
né, há quase 30 anos já. É a 30ª COP que está acontecendo, vai ser no Brasil, lá em Belém. É muito importante, mas, ou seja, é no nível de um debate, muitas vezes de alto nível, nível de governo, que a gente não consegue ver, infelizmente ainda, saídas concretas para os territórios, para as pessoas, para quem mora na cidade, para quem mora na margem do rio, para pescadores, pescadoras, marisqueiras, para as pessoas que estão na agricultura familiar, quem está no campo trabalhando, produzindo alimento. De fato, a gente não vê decisões que indicam caminhos viáveis dentro desse debate maior que a gente tem das mudanças climáticas. Então, um pouco esse pano de fundo que a gente busca trazer também aqui para o sul da Bahia, né? Especificamente aqui para o extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas e região, mas a COP, como já foi dito, né? Ela vai estar fazendo esse debate, a COP Mata Atlântica, esse evento aqui que está sendo organizado pela Assessoria de Sustentabilidade, né? A reitoria, fazer o debate em Porto Seguro, Itabuna, e a gente espera que reverbere essa discussão, ou seja, dos territórios do sul da Bahia, a partir dos documentários, dos vídeos que estão sendo produzidos aí pela professora Joana Brandão, que também saia daqui e leve para lá as vozes, né, dessas pessoas que estão aqui atuando nesse território, muitas inclusive há milhares e milhares de anos, né, aqui construindo esse território que nós nos somamos nesses últimos tempos. Então, eu queria convidar com muita ênfase para que cada um, né, dos estudantes de graduação que estão aqui, dos estudantes de pós-graduação, também os professores, professoras, para que participem desta semana acadêmica da COP Mata Atlântica, aqui na UFSB, com intensidade, que participe dos debates, que ajude a construir, para além de participar das palestras, minicursos, que também se coloquem nesse processo de construção, qual o desenvolvimento que nós queremos, né? Então, para não me alongar muito, porque a professora Lorivânia, que a gente agradece mais uma vez imensamente, né, por estar aqui conosco, vai fazer aqui a palestra de abertura do evento hoje. Eu queria agradecer, né, reforçando um pouco o que a professora Samiri já falou para nós, agradecer muito os professores, professoras, estudantes, técnicos terceirizados que atuaram para que esse evento estivesse acontecendo hoje. Foram alguns meses de trabalho, desde a concepção inicial até a gente chegar aqui, e nos últimos tempos com uma ênfase muito maior. Então os estudantes estão muito de parabéns. Sem os estudantes não aconteceria esse evento. E é assim mesmo, né? A Vitória está aqui protagonizando a abertura, vários outros estudantes vão estar participando ativamente, e é isso que a gente espera quando a gente constrói um evento internamente na universidade. É que os estudantes eles sejam de fato esses protagonistas. Então, desejo um excelente evento a todos e agradeço. Obrigada, professor Fred, pelas palavras. Pessoal, antes de passar a palavra para a professora Lorivânia, eu vou estar falando um pouquinho, né, da especialização dela. A professora Lorivânia, ela é adjunta no Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais da Universidade Federal do Sul da Bahia, no campus Jorge Amado, que é em Itabuna-Ilhéus. É pesquisadora do Observatório de Pesquisas de Perdas e Danos e é vencedora da Bolsa de Pesquisa e do Prêmio Sandler-Hook de Mudanças Climáticas 2024. Integra o Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura e Sociedade, o CULT-UFBA. É jornalista graduada pela Faculdade Social da Bahia, mestra e doutora pelo Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia. Atuou durante 17 anos como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia, com destaque em comissões e frentes parlamentares ligadas aos direitos das mulheres, direitos humanos, economia solidária, agricultura familiar, assistência social, meio ambiente e defesa dos territórios tradicionais. Possui experiência em assessoria de imprensa, projetos sociais e campanhas políticas, é ativista de movimentos culturais e sociais e dedica-se à pesquisa sobre comunicação, culturas, identidades, sertões e semiáridos, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. Atualmente, a professora Lorivânia é coordenadora executiva da Coordenação de Articulação Institucional
e ações temáticas da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Eu falei que ela tinha um leque assim bem recheado, né? Então, nessa noite, vamos receber a nossa palestrante, a professora Lorivânia Soares. Gente, boa noite. Vitória, você foi pegar esse lápis todinho aí, quase cansou todo mundo. Nem precisava. Gente, eu queria primeiro agradecer calorosamente aqui esse campus, né, Teixeira. Primeira vez que eu estou vindo aqui. Já conhecia um pouco aqui do Sul, tem muito pouco, mas é a primeira vez que eu estou vindo aqui e pisar na universidade, nesse chão da educação, para mim sempre tem um significado muito especial. Então, eu queria agradecer a Fred, né, que é o decano, é quem cuida aqui desse espaço, agradecer a Léo, que a gente está nessa construção já tem um tempinho, professora Samile, né, que está na organização também dessa agenda aqui com vocês, agradecer a nossa magnífica reitora, não sei se ela continua aqui nos ouvindo, ela está em aula, mas agradecer a professora Joana, que é geógrafa, né? É uma referência também nessa área para a gente. Enfim, agradecer a vocês que estão aqui, né, nesse momento, nessa sala, né, nesse espaço. Né? São 5 cursos, pelo que eu apurei, né, cursos diferentes. Um momento muito especial de abertura para vocês, que é a Semana Acadêmica, integrada com a COP30. E antes de eu falar um pouquinho porque eu estou aqui e do significado disso, eu queria dizer que, para mim, a Universidade, Léo, fazer essa agenda da COP30, ainda não sei, não ouvi falar se tem alguma universidade no Brasil com uma agenda tão robusta como tem a Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, queria parabenizar, né, mesmo você colocando que foi a dificuldade dessa empreitada, que nada é fácil, né, quando a gente quer fazer coisas inovadoras, mas de ter resistido e ter buscado parcerias e ter chegado até aqui nesse momento inaugural dessa agenda. Então, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a nossa universidade, ela é protagonista de um momento importantíssimo do Brasil. Então, é importante que a gente registre isso. Né? Nós estamos numa universidade que se preocupa com essa pauta, que se preocupa em trazer para a universidade os debates contemporâneos, né? As mudanças climáticas, a COP30 é uma agenda contemporânea, é uma agenda que a gente sente todos os dias nos nossos territórios, nas nossas casas. E vocês que estão nesses cursos praticamente relacionados, né, a esse campus, vocês já dialogam sobre isso, imagino, bastante. E o curso de mídias, né, eu não sei se Márcio está aqui, eu ouvi falar o nome dele, mas o professor Márcio também, que conheço só de forma virtual. Então, eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Eu fiquei curiosa quando eu cheguei para saber o perfil dos alunos aqui, dos estudantes e das estudantes. Tem alguém aqui que não é da Bahia, de estudantes? Já identifiquei alguns aqui. Por que eu estou perguntando? Eu fiz uma apresentação aqui, mas eu basicamente vou falando aqui, em algum momento eu posso apresentar para vocês. Porque aqui na Bahia nós temos praticamente 3 biomas, né? Mata Atlântica, que é onde vocês estão, o Cerrado e a Caatinga, certo? Eu venho da Caatinga. E aí eu queria me apresentar, porque assim, Vitória fez uma explanação ali da minha história, mas assim, eu queria falar muito desse chão que eu venho, de forma mesmo mais viva. Quando eu estava lá na minha cidade de Pintadas, eu era uma jovem sonhadora, sonhando com a universidade, que não chegou ainda no meu território, né? Embora a gente tenha conseguido no Brasil, nos últimos anos, descentralizar, né, a universidade, e prova disso está aqui.
mas no meu território ainda não chegou a universidade. E eu precisei um dia sair do meu território. E fui para Salvador estudar, quase 300 quilômetros, um pouco menos. Deixei minha família, né, mas eu fui em uma condição de um projeto social. E lá eu me encontrei com outras pessoas da minha região. Mas quando eu saí, tinha algo que me inquietava. E aí quem é da comunicação aqui vai saber o que eu estou falando. Eu venho de uma região em que as notícias, não só as notícias, mas assim, o que a mídia, o que os veículos de comunicação, né, o que o cinema, o rádio falava, era de um lugar impossível. Então a gente tinha que ir embora mesmo, tinha que migrar, né, tinha que buscar sustento fora. Então eu cresci muito ouvindo isso. Um dia eu tenho que ir embora, tenho que sair daqui. E na nossa região migrava muita gente para o sul e sudeste. E aí quando eu fui para a graduação, eu queria falar do meu território. Eu fui falar sobre a Caatinga nos meios de comunicação. E por isso que essa minha relação, a pessoa da comunicação está aqui numa semana acadêmica de cursos de meio ambiente, desenvolvimento, porque isso me atravessa desde muito tempo. A questão climática, ambiental. Eu cresci nesse movimento, tentando entender essa visão hegemônica de que o semiárido, a Caatinga, era esse lugar só de pobreza. E, por outro lado, na minha pequena cidade, tinham movimentos sociais que eu também participava, que construíam outras alternativas. E por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com os caminhos depois que eu vou tomar. Eu vou falar um pouco da importância que isso foi para a minha formação, porque foi a partir dali que eu percebi e que anos depois, Chimamanda, né, que vocês devem conhecer, essa escritora, né, famosa, ela tem um vídeo viral na internet que se chama O Perigo da História Única. Vocês conhecem? Até bem pouco tempo, era um dos vídeos mais vistos no YouTube em todos os tempos. Vocês nunca viram? Recomendo que vejam. E aí, por quê? Porque eu não era Chimamanda. Eu não tinha voz de Chimamanda, mas ela dizia tudo que eu sentia, mas não tinha nome, talvez eu não tinha visto. Tinha visto alguns livros também. Tem um livro, A Invenção do Nordeste, conhecem? Do Valmir de Albuquerque Júnior. Do Valmir de Albuquerque Júnior da Paraíba. Ele tem um livro que chama A Invenção do Nordeste, que foi um livro que também me ajudou muito a trazer aquilo que eu estava querendo saber. Durval já estava escrevendo, que ele falava como os jornais, o cinema principalmente, e a literatura, partindo da literatura regionalista, ele conformava, todos esses elementos juntos conformavam uma visão não só de Nordeste aí, mas do semiárido, do Nordeste como um todo. Então, Durval vai mergulhar na literatura, e esse livro dele também é super conhecido, tá? É A Invenção do Nordeste. Depois eu ganhei um outro livro chamado Imaginário Social da Seca. É um livro também do hoje reitor da Universidade Federal do Pernambuco, professor Alfredo Júnior, salvo engano. Então, ao ganhar esse livro do professor Alfredo, essas coisas todas foram arrumando na minha cabeça, sabe? De entender essa representação do sertão do Nordeste e que, para mim, a gente precisava problematizar. Enfim, foi com essa trajetória que eu fui construindo também, então, a partir desses estudos, dessas reflexões, a minha visão, como disse Chimamanda, de não ter uma visão única da África, que era de onde ela vinha, e não ter a visão única também do sertão, do semiárido, que era de onde eu vinha. Então, para mim, pensar a questão do meu território, de onde eu vivia, sempre foi muito importante. Sempre importante essa relação. Então, isso é um pouco sobre mim. E aí, desde então, a minha trajetória vem sendo perpassada por tudo isso, né? E hoje,
Sou professora aqui da universidade, não desse campus, lá de Ilhéus, muito pouco tempo ainda, estou ainda começando a minha trajetória, mas venho construindo, né, a minha formação, a minha vida, passando por essas questões todas. E pude, nessa trajetória, ter uma relação muito próxima de movimentos sociais, de grupos de mulheres, né, principalmente, fazer parte também de grupos. E é por isso que essa palestra de hoje, a gente tem como tema o protagonismo das mulheres na territorialização das agendas de sustentabilidade. Né? Então, quando Léo me convidou, né, eu estou construindo essa agenda também no grupo, eu fiquei pensando muito assim em trazer questões muito relacionadas a essa minha travessia, porque foi nesse movimento, principalmente de mulheres, que eu percebi a importância do nosso protagonismo, né? Nosso protagonismo como mulheres, como lideranças em nossos territórios, para a gente também buscar ressignificar essas histórias. E aí eu venho de uma região que os homens migravam muito e as mulheres ficavam. E eram essas mulheres que tocavam a vida com os filhos, com a família, cuidando da terra, cuidando da educação, cuidando da comunidade. Então, quando a gente pensa... eu trouxe algumas coisas, mas eu vou passando aqui mesmo os tópicos para a gente também não se alongar muito. Quando a gente pensa em questões climáticas e a COP aqui no Brasil, por que é tão simbólico a gente pensar no início de uma semana acadêmica como a de vocês e pensar na COP? Gente, eu acho que quem assiste jornal, né, está vendo cotidianamente alguma notícia sobre COP. Mas muitas vezes a gente fica pensando assim, mas isso está tão distante de mim. Será que está distante mesmo? Ou será que é porque a gente não se apropriou ainda dessa agenda? Será que é porque a gente ainda não entendeu? Eu estou falando coisas que nem está no slide aí, porque eu estou achando que era mais interessante eu fazer um bate-bola com vocês. Por quê? Porque a COP30, principalmente, é um legado do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque em 92, né, a gente teve aqui a ECO 92, porque foi neste ano, e foi naquele movimento que desembocou depois a Conferência das Partes da ONU. Então, o Brasil tem um peso, tem um significado importantíssimo nas conferências do clima, né? Então, a conferência, podemos dizer que nasce no Brasil. E aí, 30 anos depois, a gente tem a COP Clima aqui no Brasil. Esse ano também tem uma data muito simbólica, que também tem relação com o que a gente está falando. Quando a gente fala em protagonismo das mulheres, a gente também precisa entender que há apenas 30 anos, os poderes instituídos reconheceram os nossos direitos. Muito embora nossa luta seja histórica, né? Por votar e ser votada, por trabalhar, né, gente? Porque nem sempre foi assim, né? As mulheres nem sempre puderam trabalhar. E quando puderam, no início tinha que ter a chancela de quem? Do marido. Aí a gente pensa assim, nossa, a gente avançou tanto, a custo de muita luta, das muitas que vieram antes de nós. Mas os direitos, enquanto direitos humanos estabelecidos, que os países sentaram, assinaram, isso tem 30 anos. Então, vocês devem estar ouvindo também, muito esse ano, uma tal de Plataforma de Pequim. Ouviram falar? Não? Ou Plataforma de Beijing, né, que é o nome original. Mas assim, por que eu estou conectando? Porque nós estamos na 30ª COP
e nos 30 anos da plataforma de Pequim. Então, estabelecendo os direitos das mulheres e a COP aqui no Brasil. Um tema que tem tudo a ver. Por quê? Porque as pesquisas já indicam que são as mulheres que estão na linha de frente da preservação dos territórios. São as mulheres, seja nas comunidades rurais ou urbanas, que lideram os processos, né, de proteção do meio ambiente. Sem nenhum demérito aos companheiros, aliados também, mas assim, as mulheres têm um protagonismo muito forte nessa luta e a gente precisa reconhecer isso. Quando a gente fala disso, a gente precisa também entender, e aí eu vou falar coisas que não são novidades para vocês, é que isso está sendo repetido mesmo, que os fenômenos, né, climáticos, eles não são sentidos igualmente por todo mundo, nem pelas mulheres e pelos homens, mas principalmente pelas comunidades do campo, né, por quem está na periferia, porque a gente sabe como é estar na periferia e, por exemplo, não ter acesso a um ar-condicionado. É diferente, né, gente, de quem está no apartamento, que tem acesso a um ar-condicionado, de enfrentar esse momento. Como a gente sabe também de quem está no campo enfrentando os conflitos, ou de quem está no campo, mas às vezes não tem acesso à água potável. Então, os desafios são enormes. Quando a gente pensa nisso, tem alguns dados que eu queria... Pode passar um pouquinho para frente, por favor? Aqui. Aí. A gente tem duas questões importantes aqui a nível de Bahia. Primeiro que nós temos a maior população quilombola do Brasil, né? A gente tem um perfil de comunidades tradicionais, que no Brasil são 28 categorias, juntando todos esses segmentos, mas aqui a gente tem 2 segmentos que são, digamos assim, mais fortemente associados ao meio ambiente, porque também tem estudos que mostram como esses segmentos protegem o meio ambiente, que são os quilombolas e as comunidades indígenas. E nós temos a segunda maior comunidade indígena do Brasil. Isso é muito importante a gente pensar a nível de Bahia e a nível de UFSB. Certo? A gente tem comunidades quilombolas aqui? Indígenas? Maravilha. Temos outros segmentos aqui? Quando a gente fala de comunidades tradicionais, aí a gente vai falar de fundo e fecho de pasto, que na Bahia tem bastante, na região oeste, ribeirinhos, vazanteiros, que eu não sei se chama isso aqui, enfim, categorias associadas a essas comunidades, principalmente as rurais. Então, quando a gente pensa na UFSB, e lá no campus de Ilhéus, Itabuna, onde eu estava, eu tinha muitos estudantes indígenas e quilombolas. Então, eu estou falando isso da importância da gente ter uma COP aqui no Brasil, e principalmente da universidade, que tem esse perfil, né, tão específico de se envolver tão fortemente num debate como esse. Então, a UFSB está conectada com o debate contemporâneo, mas também está conectada, né, porque tem esses polos, tem esse perfil no seu alunado. Mas nós temos um grande desafio. A gente tem uma mudança muito drástica, digamos assim, da ocupação territorial. E aí a gente percebe que houve, nos últimos anos, um grande deslocamento de pessoas da zona rural para a zona urbana. Então, quando a gente vai pensar em COP, mas não como um evento somente, mas no legado que essa COP vai deixar e que esse debate também para vocês, né, da própria UFSB, vai deixar. Oi, Dan. Então, a gente consegue perceber a importância de pensar nessa complexidade.
Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que proteger os biomas, proteger as pessoas que moram naqueles biomas, né? Proteger essas comunidades. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um deslocamento dessas comunidades. Então, é um grande desafio. E aí, vocês que são de cursos de áreas técnicas muito fortes, né? Que dão assistência, principalmente esse grupo, tem esse desafio de pensar. Não tem receita pronta, mas acho que é um desafio complexo de pensar nesse sentido, como é que as nossas agendas e as nossas ações pensam esse novo momento, né, essa nova contemporaneidade, que embora a gente tenha avançado muito em tecnologias no campo, em água, em luz, internet, mas isso já não é mais suficiente para reter essas populações. A gente também tem demandas de produção, né, de tecnologia para produzir. Enfim, é uma grande complexidade que a gente tem que pensar. E quando a gente fala principalmente das mulheres, e aí voltando para esse contexto, a gente precisa também entender que a crise climática ela vai se conectar com outras crises. Sejam bem-vindos. Vão se conectar com outras crises. E aí, por exemplo, quando a gente lembra da pandemia, que foi ontem, né, gente? A gente lembra o quê? Que a pandemia, ela ocasionou uma grande demanda, principalmente para nós mulheres, que foi o quê? A demanda de cuidados. Vocês perceberam isso? Muito, né? Mas tem pesquisas que mostram, assim, exatamente a quantidade de horas que a gente se dedicou mais aos afazeres. Alguém que teve que ficar em casa para cuidar de um parente, de um doente. Na verdade, isso já existia, só que a pandemia fez a gente enxergar, tirar esse véu, né? E hoje, e como foi importante isso, que aí eu vou fazer um parêntese. Hoje aqui no Brasil, a gente tem algo que se chama política de cuidados. Já ouviram falar? Não? Eu estou indo e voltando para a gente conectar. Por que política de cuidados? Política de cuidados é algo que a gente já tem na América Latina, tem alguns países. Vou citar o Uruguai, que é o mais avançado, que já tem mais de 20 anos que tem política de cuidados, que é o quê? São políticas públicas que, uma vez criadas, elas conseguem diminuir a sobrecarga de trabalho, principalmente para as mulheres. Aí eu estou falando em serviços públicos. Por exemplo, lavanderias públicas, ter mais creches, ter mais equipamentos para tirar a sobrecarga da família, que aí também não é só a mulher, porque não é só a mulher que lava roupa, né, e que cuida de casa. Mas a política de cuidado, agora no Brasil, já é lei. E aqui na Bahia também já está em processo de construção. Por que eu estou falando isso? Porque tudo se conecta. Porque a crise climática, ela também é uma crise de cuidado. E eu estou falando isso porque lá na roça, quando falta água na casa, quem é que vai buscar água principalmente? As mulheres. E aí não é só aqui no Brasil, né? Internacionalmente a gente tem casos de, inclusive, que quando essas mulheres vão a campo para buscar água ou coletar água, como se diz, elas também sofrem violência. Tem estudos assim fortíssimos que falam sobre isso. Então, quando a gente fala da mudança climática, a gente tem que associar a essas outras questões transversais também que ela traz consigo. A crise climática também, ela é amplificada por outras crises, né? As crises econômicas. Então, a gente sabe como a mulher, e hoje nós temos um perfil muito alto de mulheres chefes de família. Então, até bem pouco tempo, a gente tinha um número, mas hoje a gente já passa de mais de 50% de mulheres chefiando as casas, os lares, como a gente queira chamar.
Então, isso mostra também uma outra complexidade, porque esta mulher, uma vez que ela é chefe de família, mas a gente tem uma outra situação que é a questão econômica, né, a precarização do trabalho a que essa mulher está submetida, porque aqui no Brasil também a gente não tem os direitos equiparados no salário, e é por isso que a gente também tem uma lei aqui no Brasil de equiparação salarial, que eu queria saber também se vocês conhecem. Conhecem? Então, veja como tudo vai se conectando. E a gente tem também, na pandemia isso também ficou evidente, o nível de insegurança alimentar, ela estava presente mais aonde? Nos lares chefiados por mulheres. E quem eram essas mulheres? Principalmente mulheres negras, mães solo. Então, quando a gente fala que a crise, né, climática, ambiental, ela é amplificada, é porque ela também vai sendo, né, outras questões transversais vão ampliando ainda mais as suas questões. E a gente tem outras crises, a própria crise da democracia no mundo. As mulheres estão sendo deslocadas ou em deslocamento forçado, que é cruel, né, gente? Então a gente vê cenas assim, eu nem gosto de lembrar, de mães com filhos só com a pele assim, com o osso à vista. Tão difícil a gente perceber aquelas cenas. Então, assim, a crise democrática, a crise da democracia, aliás, ela também interfere nessa crise, porque essas nações têm seus mananciais devastados também, né, suas infraestruturas devastadas, e as pessoas começam, então, a passar fome, sede. A crise política, porque a gente tem, por exemplo, uma instabilidade muito forte na política, principalmente no Brasil. Então, quando a gente fala, por exemplo, de investimento no meio ambiente, em políticas públicas, aí a gente tem o quê? O negacionismo, a crise é mimimi, né? Então, tudo isso vai amplificando essa crise. Então, a crise climática, volto a dizer, é uma crise que vai sendo amplificada por essas outras questões e vai afetando principalmente as mulheres. Muito tempo, né? Bom, então, vai me sinalizando, por favor. Aí eu queria perguntar para vocês. Essa crise tem solução quando a gente se propõe a fazer um debate na universidade com pessoas diversas, né, com estudantes, professores. A gente não está aqui à toa, a gente de algum modo acredita que tem solução, né? Ou que a gente vai principalmente pensar sobre isso. E aí eu penso que não há outro caminho a não ser a gente realmente sentar, ouvir as partes, né? Embora a Conferência das Partes do Clima seja esse lugar, Conferência das Partes, mas como a gente falou aqui, o professor Frederico ressaltou, é um debate tão de alto nível, que às vezes a gente não tem o nosso rosto ali, né? A gente não tem o nosso povo ali naquelas mesas de negociação. Então, como é que a gente chega lá? É furando a bolha. E o que a UFSB está tentando fazer, né, seja no audiovisual, para tentar encaixar numa programação ou numa mesa, é furar essas bolhas. E a universidade tem um papel primordial nisso, porque a gente tem aqui a produção de saberes integrados à comunidade e a gente tem, querendo ou não, uma voz. Porque a universidade tem uma voz. Quando você chega como universidade, você tem uma voz. Porque, infelizmente, as nossas comunidades, os nossos povos originários,
ainda não são ouvidos como deveriam ser ouvidos. E aí a gente vai falar também de representatividade, né, gente? Não preciso nem entrar nesse tema porque acho que preciso e não preciso, mas preciso. Porque quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de ocupação de lugares, de mesa, de agendas. E se a gente não ocupar, alguém vai falar por nós. E então, a gente precisa entender que o nosso lugar precisa ser ocupado, seja na COP, seja nas mesas lá no Congresso, na universidade. Não, nem sempre foi fácil, por exemplo, para mim. Mas eu entendi que a nossa mensagem tem que chegar. E aí eu quero trazer de novo um pouco da minha experiência, que como é que a gente fez isso? Como foi uma possibilidade que através do movimento a gente fez isso. E aí nós criamos, eu venho de uma cidade que tem uma série de movimentos sociais, de mulheres, de juventude, de cultura. E quando eu tinha, lá para meus 16, 17 anos, que a gente morava no sertãozinho da Bahia, e ninguém sabia o que era cinema, a gente criou um cinema móvel. E a gente, 10 anos depois, a gente criou um curso de cinema. Através de um ponto de cultura. E a gente foi criando coisas. E as mulheres criaram um restaurante. Se você for na minha cidade, Pintadas, vocês vão se deliciar no restaurante Delícias do Sertão, que é gerenciado por uma cooperativa de mulheres. E vocês vão ver também uma agroindústria de polpa de frutas, que é gerenciado por uma cooperativa de mulheres. E vocês vão provar do mel, que é gerenciado por uma cooperativa que tem uma mulher na presidência. Bom, nós temos uma série de empreendimentos que são gerenciados por mulheres. E eu estou trazendo isso porque o que não tinha a gente criou, a gente inventou, a despeito daquela imagem construída e reprisada de que no sertão não era possível e a gente provando que era. E nós criamos, então, parcerias. A gente não fez nada sozinho e também não inventou roda. A gente foi fazendo óbvio, né? Porque às vezes o óbvio funciona. Não precisa ninguém pensar em nada estrambólico. Vamos fazer o básico? Começar o básico? E nós criamos, então... Perfeita. Deus é católico. Exatamente. Eu nem ia falar nisso, mas vou falar. Então, o movimento de mulheres, né, disse o quê? Agora nós vamos ter uma prefeita. E essa prefeita, no ano de 96 ganhou as eleições, governou Pintada por 2 mandatos e fez sucessão e depois ela virou deputada, que está no 5º mandato. Isso porque Pintadas foi construindo essa história. E aí tem uma história linda que a gente fez num filme e um cara de uma cidadezinha falava assim: aonde que Pintadas vai eleger deputada? Pintadas pequenininha. Ipirá, quem conhece Ipirá? Ipirá, que é grande, não tem deputada para Pintadas querer ter. Mas Pintadas elegeu deputada. E nós estamos... vocês sabem quantas deputadas nós temos na Assembleia? Já tiveram curiosidade? Estadual. Nós temos 63 cadeiras. 63. E a cada ano, em média, na última eleição, nós elegemos 8. Eu já estive lá com 10. A última eleição foram 8. Estamos com um pouquinho mais agora, porque foi fazendo uns trâmites e um deputado sai, vai para a secretaria, vem uma deputada, enfim. Mas de eleição foram 8. Vejam o nível da diferença, né, da ocupação. Então, Pintadas
né? E eu sempre falo assim com muito orgulho, sempre foi muito ousada. Poxa, Pintadas do Semiárido, nessa cidade que ninguém acreditava, construindo uma história de resiliência. E aí eu tenho mais orgulho ainda porque em 2023 teve uma chamada global de histórias de resiliência e adaptação climática. Aí eu disse, por que não escrever Pintadas? Não é? E não é que a gente ganhou. A gente ganhou. A história de Pintadas hoje é uma história que está no mundo. Porque eu tive a oportunidade, então, de ir para a COP, lá em Dubai, para fazer o quê? Participar do lançamento da publicação de Pintadas. Olha que ousada. Eu digo isso com orgulho, não com vaidade, mas com orgulho. Porque quando eu fui fazer comunicação, que foi minha escolha lá atrás, gente, eu ganhei uma bolsa. Lá não tem universidade, falei para vocês. Ah, ela vai escolher medicina, direito. Que decepção. Ela escolheu comunicação. E lá vou eu fazer comunicação. Mas anos depois, quando eu vejo isso, e eu vejo que eu consegui contar essa história, que eu sempre acreditei, eu me sinto orgulhosa disso. Enfim, aí vamos adiante. E aí eu volto a falar de parcerias, porque a história de Pintadas não seria a mesma se não fosse as pontes que a gente construiu. Se não fosse, né, esses apoios. E nós chegamos a ter, um tempo atrás, uma rede Pintadas internacional. Porque a gente tinha projetos apoiados por vários países, né, que fez de Pintadas o que ela é. E uma dessas parcerias é com uma organização de mulheres que se chama o Aero Commission, que nasceu aonde? Em Pequim, há 30 anos. E Pintadas, há 30 anos, faz movimento de mulheres. E nesse movimento, nós criamos uma plataforma que a gente chama Plataforma de Mulheres. Ah, dá para ali a foto. Eu vi pelo espelho. Plataforma de Mulheres Praticantes de Resiliência. E é por esta plataforma, por essas parcerias, que a gente vai para onde? Passa o próximo para mim. A gente vai para as mesas de negociação, para as mesas de debate. Gente, eu fiquei muito feliz porque eu pude falar do semiárido lá na ONU e em outras mesas também. Porque não é sobre mim, é sobre minha comunidade, meu território, sobre nossas lutas. E é importante que a nossa mensagem chegue, porque são nessas grandes mesas que a gente vai fazer a diferença, que a gente vai plantar uma sementinha que pode não germinar de imediato, mas que outras no futuro vão colher, né, desse fruto. Dizem que quem planta tâmara não come tâmara. Já ouviram falar disso? Porque a tâmara demora tanto, que a gente não vai conseguir comer a tâmara. Mas a gente vai plantar, porque a gente sabe que no futuro alguém vai saborear, né, dessas conquistas, que são esses frutos materializados em tantas coisas bonitas que a gente vê hoje. Então, por mais que a gente lute e diga, nós temos ainda tantos direitos cerceados, né? As mulheres estão ainda, parece que estão no início, mas a gente já avançou muito para o que a gente tinha. Então, na questão ambiental e climática, pode tirar daí, para não ficar me exibindo assim tanto. Mas aqui foi a publicação que eu falei para vocês, que eu lancei lá em Dubai. E aqui foi na ONU, enfim, algumas mesas que eu participei. E, para continuar essa história, ano passado, eu também participei de uma outra seleção, que aí tem muito a ver com isso que a gente está debatendo, que é esse Observatório Internacional do Clima. Então, eu estou hoje desenvolvendo uma pesquisa sobre semiárido, porque eu não deixo de falar da minha caatinga. Por mais que eu tenha amado vir para a Mata Atlântica, quando eu cheguei lá em Ilhéus, eu falei, nossa,
que bioma lindo, mas eu amo meu semiárido. Então, eu estou falando de cultura alimentar e mudança climática no semiárido. Por quê? Porque nós temos hoje impactos fortíssimos. Como eu sou da área cultural, eu estou puxando muito pela categoria de patrimônio cultural e imaterial, porque é uma categoria nova que esse fundo ele também está discutindo, que é para a gente pensar os aspectos visíveis, os tangíveis, mas também os intangíveis. E aí eu vou, talvez, ilustrar melhor para vocês. Este ano, na minha região, quase ninguém plantou milho. Vocês sabem que a gente tem uma tradição fortíssima junina, né? Mas na minha região, quase ninguém plantou milho. Vocês gostam de São João? Conhecem? Então, o nosso milho veio de grandes fazendas, grandes empresários. Então, a gente tem uma série de complexidades para analisar. Primeiro, que a gente não tem que esse milho, uma vez que ele não é mais plantado, porque o povo planta em São José, viu, gente, na minha região, 21 de março. Então, se não chover em São José, o povo não planta, porque não vai colher. Porque tem essa tradição, né? Logo não plantou, não teve milho daquelas comunidades. Aí o milho vem de fora. Aí o pessoal diz assim, o sabor não é mais o mesmo. E além do sabor, a gente sabe que tem também por trás, né? Os transgênicos, o veneno. E a outra coisa muito bonita que eu ouvi de uma pessoa que eu entrevistei. A gente perde a relação com a terra, com a natureza, que é esse corpo vivo. E nos últimos tempos, claro que um conceito que é novo, entre aspas, mas que as comunidades já falam há muito tempo. O conceito do bem viver, né? Do bem viver, que integra toda a natureza. Ou que as mulheres indígenas principalmente usam, que é o corpo-território. Então, isso vai desvencilhando, vai criando uma separação. E a gente vai perdendo esse elo com a natureza. Eu achei isso bonito ao lado dele falar, porque quando eu falo da perda imaterial, eu estou falando disso. Eu estou falando daquele momento que as famílias sentavam para partilhar o alimento. Na minha comunidade, eu alcancei festas chamadas Despaira do Milho, batas de feijão. Já ouviram falar? Não? As comunidades juntavam o milho, faziam uma montanha assim, ó. Ia na casa de Daniel. Bora, Daniel, junta aqui. Às vezes Daniel nem sabia, viu, gente? Aí chamava de boi roubado. Tinha um nome. Por que o boi roubado? Porque o dono da casa, Daniel, nem sabia, mas ele ia ter que matar um boi para fazer a comida para dar ao povo no mutirão. E aí terminava em festa, em tudo. E aí o povo batia para espalhar o milho ou o feijão também. E tinha também as tarefadas. Então, quando a gente fala da mudança climática, do impacto nessa cultura alimentar, a gente está falando da produção que não existe mais, da colheita que já não se tem, ou se tem em muito menos quantidade. Isso já estamos falando aí também de quê? Da insegurança alimentar, porque nas minhas comunidades tinham uns tonéis de ferro, eu não sei o nome, que se guardava feijão para o ano todo. Alguém tinha isso em casa, os avós tinham? Guardava o milho, a farinha. Gente, e ali ia partilhando, né? Um filho não tinha feijão, ia na casa da mãe buscar. Não tinha farinha, ia buscar. A gente vai perdendo isso. Agora é tudo no mercado. Então, estamos falando de quê? Insegurança alimentar, dependência extrema dos mercados ou das fontes capitalistas, digamos assim, das grandes empresas, porque a gente fica na dependência desse alimento, mas também na introdução de outros alimentos. Porque na minha época, a gente, claro,
é um saudosismo, entendendo que a gente não precisa não experimentar outras coisas. Mas dizendo assim, que a gente não tem mais as espécies alimentares que a gente tinha, muito em razão disso. Então, a batata doce, a mandioca, que eram as principais fontes de alimentação. Por exemplo, na minha pesquisa, eu aponto algumas culturas que praticamente desapareceram. Então, quando eu vou para o milho, eu tenho ali 20% ainda resistindo, mandioca 10%. Isso, gente, estou falando de colheita. Estou falando de uma região que tinha excedente de produção e hoje não tem nem para subsistência. Eu estou falando de alimentos básicos que as famílias poderiam plantar e colher e se sustentar durante todo o ano. Então, isso não existe mais. Certo? Então, assim, eu estou falando especificamente dos achados assim, da minha pesquisa, mas eu estou trabalhando muito assim, olhando esses aspectos, mas também os aspectos simbólicos que, para mim, quando a gente fala de perdas e danos, a gente está falando de elementos que são irreversíveis. E, para vocês terem uma ideia, o Fundo de Perdas e Danos, ele durou 30 anos para ele ser aprovado. Ele foi aprovado em 2027, não. Ele foi aprovado na COP27 em 2022. Ele teve um aporte de recursos no ano seguinte, mas quando eu pergunto, aqui no Brasil, aqui na Bahia, pergunto assim aos órgãos, tá, gente? Consórcio do Nordeste, vocês já ouviram falar do Fundo de Perdas e Danos? Não. Ministério do Meio Ambiente, vocês estão buscando o Fundo de Perdas e Danos? Não, o que é isso? Então, e assim, o que é que eu quero dizer com isso? Estar nesses espaços é a gente também conhecer por dentro os mecanismos que a gente pode acionar. Claro que isso demora muito a chegar se a gente não está nessas grandes mesas, nesses debates. Então, o fundo, por exemplo, Léo, é um fundo que tem recurso. Como a gente vai chegar nesse fundo? Não sei, porque nem o Consórcio do Nordeste, nem o Ministério do Meio Ambiente, até pouco tempo, não sabia da existência de um fundo, por exemplo, com recurso que teve uma mesa que eu participei que eu disse, por que as nossas universidades não buscam, através do Fundo de Perdas e Danos, recurso para apoiar as pesquisas? É uma fonte. Mas se eu falar sozinha, não vai adiantar, né, Léo? A gente precisa ter mais força, mais parcerias. E é por isso que eu acho que o exemplo que a universidade aqui está fazendo, se a gente tiver outras e outras, se a gente formar esse coro, de repente a gente consegue, não agora, mas quem sabe há alguns anos, a gente tem, inclusive vocês, trabalhando com pesquisas sobre mudanças climáticas, sobre meio ambiente, com recursos desse fundo. Olha que bacana seria. Então, assim, eu estou trazendo coisas, também, gente, já estou estendendo demais a minha fala, mas era para trazer um pouco da vivência e também da oportunidade, porque tem algo que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável traz, que é esse lema de não deixar ninguém para trás. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas ficando para trás, né? A gente tem muitos desafios, mas eu acho que o caminho está aqui, nas nossas parcerias, em juntarmos pessoas que acreditam que é possível fazer diferente. Então, por isso que eu acho que a universidade, para mim, eu digo sempre, a educação transforma porque me transformou. Eu só estou aqui hoje também porque eu pude acessar espaços da educação, né, formal, que me trouxeram até aqui. Então, aproveitem esse movimento que vocês estão fazendo. Vocês têm uma universidade no território de vocês. Gente, o meu sonho ainda
é ter a nossa Universidade Federal do Semiárido, lá na minha região. Quem sabe um dia. Então, eu digo sempre aos meus estudantes, aproveitem e façam conexões com o território, com as mulheres também do território. E aí, só para não dizer que eu não falei de flores, eu sou professora, estou na Secretaria do Estado, cedida por um tempo, e a gente fez agora uma conferência, nós fizemos as etapas municipais, estadual e agora nacional, de políticas para as mulheres. Sabe quando foi a última conferência? 2015. Então, há 10 anos, as mulheres do Brasil não se reuniam. E aí, gente, tem um eixo da conferência que se chama Direito ao Território e Sustentabilidade. Nós, na Bahia, fizemos 176 conferências municipais, aqui na região teve. Fizemos uma etapa, 22 territoriais, reunindo grupos de territórios. E a estadual, que foi a maior do Brasil, dita pelo Ministério de Mulheres, com quase 1.600 mulheres no Fiesta, há umas 3 semanas. Por que eu estou falando isso? Eu fiz questão das agendas que eu fui em muitas, de participar do eixo 6, que era o eixo Direito ao Território e Sustentabilidade. Mas preciso dizer a vocês, fiquei muito triste, porque era um dos eixos que tinham menos apelo, que tinha menos participação, que tinha menos propostas. Fiquei muito frustrada. Por quê? Porque o território é o direito mãe. Será que as pessoas não se atentaram da importância que tem o território para a gente morar, para a gente viver, para a gente comer, para a gente se nutrir? Então, confesso para vocês, que fiquei nessa decepção. Um outro dado, o Ministério da Cultura, ano passado, também fez uma conferência nacional. O eixo de mudança climática também entrou para o próximo Plano Nacional de Cultura. Claro, eu não estou falando com pessoas relacionadas diretamente, mas a gente sempre diz que sem território não tem cultura. E vice-versa. E sem a cultura não tem território, porque as pessoas vão morrer. Né? Então, assim, precisamos pensar sempre nessa transversalidade. O tema tem ganhado força, tem ganhado projeção, mas a gente precisa ainda integrar. Então, vou finalizar dizendo da minha alegria. Acho que eu já falei tanto aqui, nem esperava falar demais. Mas estou aqui à vontade também para a gente fazer trocas, partilhas, perguntas, conversas. Enfim, e muito obrigada pelo olhar atento, pelas sugestões, né, que eu tive aqui também. Enfim, estou aqui muito agradecida, viu, Léo, professor Fred, Samile, Vitória, todo mundo, para a gente poder continuar esse debate, repetindo que a COP não é só um evento, porque a COP vai passar, viu, gente? Mas a gente vai continuar, a vida nos territórios ela continua, então que a gente não perca essa essência, certo? Então, enquanto tiver luta, nós estejamos aí firmes e fortes. Queria agradecer a vocês e pedir desculpas pela extensão do tempo, viu? Obrigada. Obrigada, professora Lívia. Eu fico maravilhada, né, de ver toda essa questão de expressar sobre os protocolos, né, que as mulheres vêm quebrando, falando como acadêmica em engenharia civil, por ser uma área, né, especificamente voltada para homens, segundo a comunidade, em especial nós mulheres que viemos de lugares pequenos, povoados, em especial essa região do Nordeste, em qual a sociedade, né, tem uma expectativa sobre a mulher muito baixa, seja em qual for das áreas. Então, a mulher ela vem quebrando protocolos e é importante, né, toda essa integração. Obrigada mais uma vez, professora Lorivânia. Pessoal, eu peço vocês que aguardem, no final a gente vai ter um coquetel, tá? Para poder também ser aberto a perguntas, a debate, quem sabe. Eu gostaria de convidar o professor Frederico para poder estar presenteando a nossa palestrante com o livro.
E eu gostaria também de convidar a professora Samile e a professora Karine para estar também entregando um brindezinho de agradecimento à professora Lorivânia e ao professor João Mulato. Pessoal, convido vocês a apreciarem agora o professor João Mulato e os estudantes de licenciatura em artes, tá? Eles vão estar fazendo uma performance aqui. Peço para vocês aguardarem um pouquinho para estar apreciando, tá joia? E logo em seguida nós vamos apreciar um delicioso coquetel. Eu acho que não era para ter falado ainda, né? Porque dá mais ansiedade, mais fome. Pessoal, vamos fazer rapidinho um sorteio, aproveitar o momento enquanto o pessoal se prepara aqui, tá? Fiquem atentos aos números que vocês, alguns receberam, né? Tem que receber um númerozinho. Desejo boa sorte a todos. Pessoal, o primeiro número ganhador é o número 80. Nossa, parabéns. Cadê? Pode vir receber seu brinde. Sabela vai estar entregando o brinde. Vamos para o próximo número. O próximo número sorteado é o número 90. Número 90? Pode vir receber seu brinde. Palmas, gente. Só porque não foram vocês, que é isso? Vamos para o próximo número. Tomara que saia meu, né? No momento. O próximo número é o número 23. Quem é o número 23? Opa, pode vir receber seu brinde. Pessoal, porque não foi vocês.
Vamos para o próximo número. O próximo número é o número 77. Número 77. Oi, vem cá, seu prêmio. Agora é o último número, tomara que seja 11, tomara que seja 11. O próximo número é número 95. Número 95. Pode colocar no seu filho. Amanhã tem mais, pessoal. Durante a semana tem mais brindes. Não perca as esperanças. Olá, boa noite. Eu me chamo João Vitor Mulato, sou professor do curso de artes da UFSB, estou como coordenador do curso de artes também. E agora a gente vai apreciar um pouco do trabalho que nós, do curso de artes, desenvolvemos aqui na instituição, tá bom? Boa apresentação.
É isso, pessoal. Agradecendo o Hélio Pires, Danilo Penuri e Breno Miranda.